Estamos de volta depois de um tempinho com os nossos vídeos e hoje com algo especial dentro daquela nossa série Desmistificando a História. Já entrando no clima dos 200 anos da proclamação da independência do Brasil, vamos hoje tratar do famoso quadro de Pedro Américo, Independência ou Morte, também conhecido como o Grito do Ipiranga. Será que Pedro Américo, quando produziu essa pintura, se baseou no evento tal qual ele aconteceu? Em que ele se inspirou para fazer essa pintura? Como que ele buscou informações para um fato que ocorreu muito antes até dele ter nascido? Vamos conhecer alguma coisa a respeito da pintura famosa que representa o momento do nascimento do Brasil como um país independente. Mas quem vai explicar isso para a gente aqui não sou eu, não. Eu convidei a professora Elisângela, foi nossa aluna há muito tempo atrás. Hoje é uma professora dedicada dentro dos colégios que trabalha, faz um trabalho excepcional na área da história e ela, muito gentilmente, concordou em apresentar aqui para vocês alguma coisa a respeito dessa pintura famosa. Vamos desmistificar o Grito do Ipiranga de Pedro Américo. Será que Dom Pedro estava realmente montado num cavalo na hora que ele proclamou a independência do Brasil? Ou aquilo ali é o que nós chamamos hoje em dia de licença poética? E se você está cavalgando aqui pela primeira vez, não se esqueça de fazer a sua inscrição no canal, de acionar o sininho das notificações para receber os nossos vídeos, de compartilhar, de curtir o vídeo, colocar aqui o seu comentário a respeito. Vamos então conhecer alguma coisa a respeito dessa famosa pintura da nossa historiografia. Vamos desmistificar o Grito do Ipiranga. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Elisângela Reis, economista e historiadora. Estamos aqui, a convite do nosso estimado professor e amigo, doutor Raimundo Matos, nosso grande mentor, um grande professor na academia, um grande aí baluarte do conhecimento, inclusive externar nossos agradecimentos pelo convite, para falar um pouquinho, para conversarmos um pouquinho sobre uma obra que talvez seja um dos maiores expoentes na nossa historiografia brasileira, chamado Grito do Ipiranga, ou popularmente conhecido como Independência ou Morte, É um quadro por si só majestoso, mas que marca momentos aí, marca a transição de duas eras aí, o final do Império e o início da República, ela chega, mesmo o fato, a cena, decorrer 66 anos antes, mas a obra, que é uma encomenda, ela chega no final aí do século XIX, 1888, quase ali junto com o nascimento de um novo período da história, a República, que é promulgada e proclamada em 15 de novembro de 1889. A obra é de autoria de Pedro Américo, paraibano. Ele é um pintor acadêmico, ele residia em Florença, na Itália, e ele apronta essa obra, inclusive, na própria Florença, já em 1888, a sua inspiração, inclusive no próprio estilo, vem aí dos quadros europeus, inclusive nada mais do que o normal, A referência do estilo aí é a Europa do século XVIII e XIX, e esse pensamento social aí,
né? É o iluminismo, que ele vai colocar o homem aí no centro das ideias, né? No centro das coisas, que vai valorizar a natureza, a razão, a liberdade, e que vai criticar as formas de dominação, especialmente na figura da igreja, que dominou aí por 1000 anos, do século V ao século XV, toda a mentalidade europeia, né, que discutiu, que decidiu, que impôs, que ditou regras, né, que estabeleceu tratados, formas, convenções e etc., a forma de como o homem se conduzia, né? Então eles querem o que agora? Eles querem, com esse iluminismo, ele quer voltar o homem para o centro das coisas, né? Do centro. O homem agora vai ser valorizado, ele vai ser ouvido, ele começa a ser inserido na sociedade como o grande motor, aquele que tem voz, né? Aquilo que ele tem vez, ele percebe, ele tem vontade, ele tem volição, e essas e dentro desse estilo nós encontramos aí no Brasil três grandes expoentes, né, que é o francês Jean-Baptiste Debré, o Pedro Américo e o Vitor Meirelles. E quais características esse neoclassicismo vai conservar em si? Né? A exaltação do passado artístico. Ele vai buscar influências no classicismo, ele vai trazer elementos da realidade, ele vai usar a proporção, a perspectiva, o racionalismo, ele vai utilizar, inclusive vão ser observadas em várias obras, né? Temas da mitologia greco-romana, ele vai valorizar a beleza estética, a perfeição das formas, e essas formas vão ser claras, bem definidas, com poucas cores, em tons frios, né? Vai valorizar a natureza de maneira mais distanciada. Essas pinturas serão suaves e delicadas. O uso de linhas firmes e retas, o uso inteligente de sombras e de luz para se criar a profundidade no próprio quadro, né, que nós estamos falando. Agora vamos pensar na cena fora da tela. Dom Pedro I, né, diferente daquilo que a gente viu, o príncipe regente está vindo de São Paulo, porque inclusive ele tinha ido buscar apoio, né, porque o contexto social, como a gente falou, mudou e existia uma série de problemas acontecendo, situações que inclusive o parlamento português estava pedindo a volta, né? Ele tinha recebido a carta dizendo que ele tinha que voltar para Portugal e ele já estava abatido, ele estava em cima de uma mula, porque na cena de verdade não havia cavalo de raça, esses cavalos pomposos, porque a região ali do Ipiranga exigia animais de força, de tração, né, como as mulas, e não cavalos, porque eram distâncias também muito longas. E as suas roupas eram simples, não eram pomposas, não era essa roupa, até porque, de um modo geral, e para se cavalgar, a não ser que fosse uma coisa cívica, um proforme, você não se usava roupas tão pomposas assim. A própria roupa de coroação do Pedro II, ela vai ser usada muito poucas vezes. Essa até que está ali no Palácio Imperial em Petrópolis. Ele estava, na verdade, acompanhado de poucas pessoas. Geralmente essas comitivas assim tinham mais ou menos 14 pessoas. O relato das testemunhas, eles descrevem que Pedro estava com disenteria. Ele estava, ou seja, com problemas intestinais, ele não estava bem. Então a cena real é totalmente diferente, né, desse contexto todo. Os guardas não estariam usando uma farda, e essa farda assim, né, tão pomposa.
ainda mais numa região daquelas, num tipo de cavalgada dessa, como a gente já falou. Esses dragões da independência aí, eles só adotaram esses uniformes sobre a produção que a cena está revelando mais de 100 anos depois, em 1926. Aquele uniforme ali é adotado mais de 100 anos depois. E o próprio pintor ele deixa um texto explicando sobre a produção, né? Mesmo que Pedro II não quisesse colocar um evento, né, com essa magnitude, mas ele não ia, né, representar o pai abatido em cima de uma mula. O evento realmente, com certeza, qualquer pintor ia colocar um traço mais que real nessa simbologia, né? E qual é o motivo da cena, né? A espada erguida no centro, em cima de um cavalo imponente, independência ou morte. O príncipe regente ele recebe essa carta do parlamento português que exigia sua volta a Portugal. E, ao mesmo tempo, essa carta informava que o Brasil voltaria a ser colônia de Portugal. Né? Então, peraí, opa! Então, Pedro falou assim, peraí. Não, então a gente não vai pensar nisso. E vamos pensar, muita coisa permeia no imaginário popular a respeito da criação, né, dessa obra tão emblemática, porque voltamos a falar, ela transita, né, entre o fim e o limiar de dois períodos, né, e dois períodos muito importantes para a história da nossa nação, um período que ela deixa de ser colônia de Portugal, que ela é um império aqui na América do Sul e ela se torna agora uma república, a sua forma de governo agora é uma república, né? Então, há que se perguntar, foi uma cópia ou inspiração, né, de Pedro Américo? Há que se mensurar que esse processo de criação dele foi bastante complexo, porque ele foi representar uma era que ele não viveu e a qual ele nem era nascido, para buscar um estilo. Porque hoje temos recursos, naquela época não. Naquela época, hoje, né, se eu quiser saber o que aconteceu na década de 80, eu vou no YouTube, né, e é muito prático, eu vou ver programas da época, eu vou pesquisar, eu vou ler livros, eu vou ver cartas, como era a grafia, como é que eram as palavras e tal, né? Naquela época não, a gente não tinha esses recursos, né? Então um pintor, inclusive, foi até muito competente num processo tão árduo, tão difícil, com as informações tão limitadas. Ele toma diversas decisões aí, né, para poder representar esse episódio de quase mais de 50 anos depois, né, 66 anos depois do ocorrido. Muita coisa mudou, muita coisa, né? Você já vê, já estava quase chegando o final desse período, já entrando em outro. O governo, né, imperial já estava sofrendo uma série de problemas, uma série de boicotes e etc. Né? Então, o Brasil já estava, a população, alguns ali, já interessados no fim da monarquia, né? Dos privilégios monárquicos e o início da república. Então, Pedro foi muito corajoso, eu diria assim, isso é uma opinião minha, em pintar um momento desse. Então, acho que a obra, ela em todos os seus aspectos, ela ganha essa proporção gigantesca, né? Ela tem essa importância para a historiografia brasileira. A inspiração, vamos pensar na inspiração de Pedro. A pintura, ele busca suas inspirações, né? Inclusive, como pintar uma cena de um fato desse? Né? Então, é heróica, então vamos pensar em batalha, né? Cenas históricas de grandes batalhas, nós tivemos grandes batalhas aí, europeias por longo, inclusive de boa parte da Idade Média, da Idade Moderna. E as cenas tinham gestos imponentes, né?
como a própria inspiração aí mor dele, que foi a Batalha de Friedland, né, que foi pintada aí pelo francês Jean-Louis Ernest Meissonier, né, foi pintada em 1861 a 1875. Ele não copiou a pintura, mas ele usou a sua referência, né? Porque na verdade era um procedimento comum no século XIX, né? Porque como é que você vai pintar uma coisa que você não viu, não viveu? Então você usa alguma coisa como referência, como estilo, né? Como é uma base, um suporte, né? E essa Batalha de Friedland foi a sua inspiração maior aí. Antes da pintura, antes do início da promoção do quadro, da confecção do quadro, ele vai realizar vários desenhos preparatórios para esses personagens, né? Desenhos não só de personagens, como de animais, porque a cena contém esses animais. Esses esboços eram muito importantes aí para a gente testar, inclusive a fisionomia desses personagens, a pose dos corpos, tudo, né? Tudo era milimetricamente calculado. E inclusive as características desses animais, a gente pode perceber, inclusive, que esses cavalos eles têm movimento, né? Vários desses esboços estão no acervo do museu. A cena propriamente dita, ela tem um caráter teatral e patriota. Teatral porque os gestos são amplos, né? E com muitos personagens, você vê uma profundidade na cena. Você tem muitos personagens ali alocados na cena, né? Com gestos teatrais, porque você tem os movimentos, né? Aquela coisa a mão erguida com a espada. E ele tem a sua licença poética, né? E o que dizer ao final de uma obra tão importante para a historiografia, tão esplêndida, muito bem feita, muito bem confeccionada, muito bem trabalhada, com o estilo pertinente, usando os recursos do contexto histórico, do pensamento social, do contexto, inclusive, acadêmico, do neoclassicismo. Hoje, o Museu do Ipiranga, depois de longos anos de sua reforma, ele está novamente abrigando aí e tendo como retorno a sua obra magnânima, como voltamos a falar, uma das maiores obras da historiografia brasileira do século XIX, que é O Grito do Ipiranga, né? E agora a sala o museu já terminou a sua reforma, a sala está sendo aprontada e o próprio quadro já sofreu algumas modificações, né? Já algumas restaurações, perdão, vamos corrigir isso, algumas restaurações que eram necessárias, e já está acontecendo, né? Segundo nós temos observado a mídia anunciando, né, dos seus ali executores do projeto, porque foi um projeto milionário, a reforma do Museu do Ipiranga. A tela já está sendo já preparada para ocupar o seu lugar de origem e celebrar assim uma parte importante da história da nossa nação.